Boa noite a todos, paz do Senhor. Estamos começando mais uma EBN, nossa Escola Bíblica Noturna, onde estamos estudando sobre a identidade da Comunidade Cristã Redenção. O mês de setembro é um mês de aniversário da nossa igreja, completamos 8 anos de existência e decidimos então, durante esse mês, falarmos um pouco sobre aquilo que nós somos e aquilo que nós pretendemos ser, afinal de contas, né? E eu espero que você esteja sendo ministrado e abençoado, né? Não só com esse estudo, mas com todos aqueles que têm sido ministrados ao longo da EBN, em nome de Jesus, tá bom? Eu quero pedir algo para você, enquanto eu vou aqui mexendo aqui na configuração do estudo aqui. Eu quero pedir para você que você convide pessoas, compartilhe esse link para outras pessoas. Eu insisto, não é uma coisa muito complicada de fazer. O link o vídeo aparece para você, a transmissão ao vivo. Basta você ir lá e compartilhar essa transmissão, e quem sabe outras pessoas poderão ver e até mesmo serem ministradas e abençoadas. Então, coloque isso como um alvo, uma prioridade para você nesse momento em que nós estamos aqui começando o nosso estudo, amém? Então, dê uma priorizada agora, chamar pessoas, lembrar os irmãos da igreja que nós estamos ao vivo aqui, transmitindo o nosso estudo bíblico. Enfim, vamos aproveitar esse tempo em que nós podemos estar juntos e vamos fazer o melhor que nós pudermos para o Senhor, amém? Enquanto você faz isso, só vou dar uma arrumada aqui no estudo aqui, e aí nós já começamos, ok? Então aproveita agora para você chamar pessoas. Eu vou dar esse tempinho aí para você fazer isso, ok? Só um minutinho e nós já começamos o nosso estudo. Vamos começar já, só um minutinho, queridos. Deixa eu só deixar a coisa mais clara para mim aqui. Quando você vai ministrar, é bom você deixar as coisas bem compreensíveis para você, porque ministrar já não é fácil quando elas não estão bem compreensíveis para você que vai ministrar. Então nós temos uma tarefa árdua, né? Amém? Se você já teve a oportunidade aí de compartilhar, de convidar pessoas, de chamar pessoas para participar desse momento tão importante, que é o momento em que nós estudamos as Escrituras, nós queremos já dar início a mais uma EBN online, como eu tenho dito desde o início da pandemia. No mês de março nós temos mantido os nossos cultos de forma online, ok? Só vou mexer aqui porque parece que está acabando a bateria aqui. Mau contato, provavelmente. Cuidado com o fio, cuidado. Só vou jogar aqui para o lado, acho que aí vai ficar tudo bem. É que vai acabando a bateria aqui do computador. Eu me toquei porque estava mal encaixado ali, tá, irmãos? Não esquenta a cabeça não, tá tudo certo. Vamos então começar o estudo de hoje. Eu só quero aqui relembrar, eu fico preocupado em derrubar alguma coisa por causa do fio, mas acho que agora está funcionando direitinho aqui. Irmãos, nós no primeiro estudo da semana passada, nós falamos um pouco sobre as etapas necessárias para uma mudança de identidade ministerial. E nós abordamos esse tema em função de uma questão bem específica. Nós, em 2012, decidimos
nos desvincular da estrutura denominacional a qual nós pertencíamos e então darmos início a um novo projeto chamado Comunidade Cristã Redenção. E durante esses 8 anos, nós temos percebido que existem etapas que precisam ser cumpridas para que uma identidade, efetivamente uma identidade de uma igreja, seja transicionada, seja consolidada, né? Nós não sabemos exatamente quanto tempo leva isso, a gente às vezes tem algumas expectativas com relação à questão do tempo, mas na verdade é muito difícil precisar essas coisas, né? Algumas de ordem prática são mais fáceis, porque aí depende basicamente da nossa capacidade de lidar com processos, mas tem outras coisas que não dependem disso, né? E aí, semana passada, eu não sei se você viu o estudo, se você não viu o estudo, como eu sempre digo, ele está à disposição no Face, na página da igreja e também na página do YouTube da igreja, tá bom? Eu falei que existem 3 etapas necessárias para a mudança de paradigma de uma igreja, a mudança de identidade de uma igreja. Eu falei sobre a mudança estrutural, ou seja, a necessidade de você reconfigurar como a igreja funciona, porque se ela funcionava de um jeito para atender uma determinada demanda de um modelo, ela tem que ser reconfigurada para que ela possa atender outra demanda de uma outra perspectiva, né? E também falei sobre a mudança da visão eclesiológica da igreja, ou seja, o que é eclesiologia? É estudo da igreja. Então, quando nós falamos sobre mudança de visão eclesiológica, nós estamos falando sobre a mudança de como nós vemos a igreja de Cristo. E isso é uma coisa muito importante quando se trata de identidade, porque a visão que nós temos sobre a igreja de Cristo define como nós vamos interagir com ela. E isso é um processo de mudança de identidade, faz parte do processo de mudança de identidade. E nós temos que passar por isso. E eu citei por último a questão da mudança de espiritualidade. Ou seja, que à medida que você vai transicionando uma igreja de um modelo para uma outra forma de ser, então você passa por uma mudança estrutural, você vai passando por uma mudança de visão eclesiológica, e isso vai afetar, claro, a médio e longo prazo, é isso que nós temos percebido, mas mesmo a médio e longo prazo, a visão a uma mudança de espiritualidade, ou seja, nós começamos a perceber nuances e termos um entendimento a respeito do Evangelho de Cristo, sobre o cristianismo, diferente daquilo que nós fomos ensinados, porque durante 30, 40 anos nós tivemos um ensino massivo, principalmente no movimento neopentecostal, que seguiu uma linha, né, bem definida, que na verdade continua até hoje. Então, aquilo que você aprende define aquilo que você é. Então a sua espiritualidade vai ser guiada por aquilo que você está ouvindo. Então essa mudança de espiritualidade ela se faz necessária quando você quer definir uma identidade de uma igreja. E eu insisto aqui, eu falei até semana passada que esse sem dúvida é o maior desafio dentro de uma mudança. Eu acredito que a mudança estrutural é a mais fácil de todas, assim, para mim pelo menos é a mais fácil. Estou falando do meu ponto de vista, né? Eu acho que a mudança da visão eclesiológica é complicada, mas também eu colocaria em segundo lugar. Agora, a questão da mudança de espiritualidade é muito desafiador e leva muitos anos, e às vezes a gente nem sabe se consegue. Se você pegar o povo, que é claro, gente, eu estou fazendo uma comparação aqui bem ampla, mas para que você entenda. Se você pega o povo de Israel no deserto, você vai percebendo que mudanças vão acontecendo ao longo do deserto, né? Eles vão lidando com uma nova realidade de existência, uma mudança da própria estrutura social, religiosa, né? Enfim, eles vão vendo essa mudança estrutural, vão vendo essa mudança
eclesiológica, por assim dizer, né? Porque, enfim, eles vão tendo o tabernáculo, mas a espiritualidade daquele povo levou anos e anos e anos para ser mudada, e de muitos nem aconteceu, tanto que muitos nem entraram na terra da promessa. Então, você percebe que a questão da espiritualidade cristã é algo muito sério e que precisa ser levado muito a sério cada vez mais para que a gente consiga avançar, amém? Então, ao longo desses últimos 8 anos, nós temos trabalhado, eu diria, incansavelmente e às vezes cansavelmente para consolidar a identidade da comunidade cristã Redenção. Esse tem sido o meu trabalho como pastor, o trabalho da Elza como pastora e o trabalho da equipe ministerial que nós temos junto a nós, né? É um trabalho de consolidar, né? De fato, de levar a igreja para um novo paradigma existencial, por assim dizer. Isso para nós tem sido a nossa, vou colocar entre parênteses, a nossa obsessão. Então hoje, se você me pergunta qual que é o seu grande desafio ministerial, o que eu tenho como desafio ministerial, o que eu tenho como objetivo maior na minha vida, não é ter uma igreja grande, não é ter um ministério prolífico, não é ser conhecido em muitos lugares, não é ter várias igrejas espalhadas por aí, mas de fato, de verdade, hoje toda a minha atenção está concentrada em transicionar a comunidade cristã Redenção para aquilo que eu acredito que Deus nos orientou a fazer. É isso. Se você me perguntar se eu acredito que talvez nós vamos conseguir, eu vou te dizer, vai depender. Deus é que sabe. Eu não tenho controle sobre isso. O que eu tenho é uma ordenança à vida de Deus, uma convicção, né? Eu tenho uma convicção em Deus, logo tenho uma ordenança da parte de Deus para a minha vida de fazer isso. Então, enquanto eu tiver essa ordenança, né, que é baseada numa convicção espiritual, eu continuarei trabalhando para que nós possamos formar uma igreja com uma identidade definida. Ao longo desse tempo, eu tenho visto o preço alto que se paga por isso. Tenho consciência dele. Perda de pessoas, divisão, incompreensão, enfim. Todas essas coisas que vêm junto. Mas isso não me preocupa, não. Porque no final, a única coisa que me interessa é saber que eu fui obediente àquilo que Deus me mandou. Pode ser que chegue um momento, irmãos, e é importante sempre a gente ir abordando esses assuntos, que Deus fale para mim assim, bom, a sua parte você já fez, entregue isso na mão de outro para que outro possa continuar fazendo. Pode acontecer. E eu terei paz no meu coração de ter feito o que Deus me mandou, entendeu? Mas no momento, meu trabalho, por mais que às vezes fique um pouco ofuscado e às vezes algumas pessoas, até que congregam conosco, possam não entender, estabelecer a identidade da comunidade cristã Redenção. E já se vão 8 anos. E essa identidade, ela se baseia em 4 pilares. Se você ver o desenho da Elza aqui, depois que ela foi me explicar, o desenho da Elza, que a Elza faz esse quadrinho bonito aqui, são 4 pilarzinhos aqui em que a CCR está firmada. Você está vendo? Olha que coisa linda, ó. É um artista. São 4 pilares. Os 4 pilares, se você está na comunidade, você já ouviu falar muito sobre isso. Se você não está há muito tempo, você vai ouvir agora. E se você está há muito tempo e não ouviu, pelo amor de Deus, Deus tenha misericórdia da sua vida. Mas os 4 pilares básicos são: nós queremos formar uma igreja bíblica, uma igreja que seja missional, uma igreja que seja servidora e comunitária. Ao longo das próximas semanas nós vamos tratar de cada um desses assuntos para que nós possamos abranger a compreensão da igreja. Só você fala assim, mas eu já ouvi sobre isso, legal, mas nós precisamos continuar ouvindo até que nós possamos falar assim, conseguimos chegar lá ou estamos quase lá. Amém, irmãos? Então,
É muito importante que nós tenhamos a seguinte compreensão. Temos uma convicção de que tipo de igreja nós queremos edificar. Ela não tem como base um modelo, ela tem como base princípios ou pilares, se você quiser chamar, porque princípios e pilares eles são conceitos bem parecidos. Ela possui valores bem claros e nós deixamos isso bem claro para a igreja ao longo do nosso tempo de ensino na igreja. Então nós queremos formar uma igreja com essas 4 características, essas 4 pilares básicos. E nós temos convicção, certeza que nós ainda estamos caminhando. Nós não temos a ilusão, e é importante dizer isso para você, que nós chegamos lá, nós temos certeza disso. Nós estamos caminhando e tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para realizar ainda, tem muito trabalho pela frente. E eu insisto, enquanto Deus nos der a graça, e não só a graça, mas nos permitir fazer o que estamos fazendo, é nisso que nós vamos investir. Se Deus, na sua grande sabedoria, na sua infinita sabedoria, poder, domínio e controle de todas as coisas, decidir que, enfim, né, a vontade de Deus, ela oriente, né, mostra um outro caminho, por assim dizer, nós também estamos abertos, irmãos, porque nós temos plena consciência que a igreja é de Jesus, amém? E nós não abrimos mão disso. Então, dado esta introdução aqui longa, né, mas necessária, eu quero falar um pouquinho hoje sobre igreja bíblica, tá bom? Algumas marcas de uma igreja bíblica e que eu acho muito importante a gente ressaltar aqui. Por quê? Porque eu disse, um dos pilares da comunidade cristã Redenção é que nós desejamos que ela seja uma igreja bíblica. Então, eu quero falar para você algumas marcas de uma igreja bíblica. Amém? A primeira marca que eu quero citar aqui é que uma igreja bíblica valoriza o discipulado. Amém? Eu vou ler um texto da Bíblia com vocês, um texto que eu uso muito, porque eu gosto muito dele, na verdade, mas que ele explica um pouco daquilo que eu quero dizer com isso, tá? Então, quando nós falamos sobre uma igreja bíblica, nós estamos falando sobre uma igreja que valoriza o discipulado. Em Efésios 4, do versículo 11, vamos começar a ler lá no versículo 11. Efésios 4, versículo 11. Diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Vamos continuar aqui no versículo 14, vamos até o 16. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Eu quero dizer o seguinte, irmãos, depois eu vou pegar aqui o texto, eu quero explicar algo para vocês. Uma igreja bíblica, ela valoriza o discipulado, o ensino consistente das Escrituras, e essa palavra consistente ela é importante aqui, precisa ser central numa igreja que se propõe a ser uma igreja bíblica.
Portanto, o discipulado precisa acontecer através do ensino que gera crescimento. Eu quero explicar isso aqui para vocês, tá? Dentro desse texto aqui. Mas eu acredito, né, que este discipulado não é resultado de um modelo estabelecido, e sim flui de uma dinâmica relacional do corpo de Cristo, de acordo com os dons dados por Deus. Amém? Então o que eu estou falando aqui para vocês, aí eu quero voltar para o texto, para a gente dar uma olhadinha no texto. Eu estou dizendo assim, uma igreja bíblica, ela valoriza o discipulado. Nós já falamos aqui em estudos recentes sobre o discipulado de Cristo. E uma coisa importante sempre reforçar que nós não fazemos discípulos para nós, mas nós fazemos discípulos para Cristo, né? Mas uma igreja que é bíblica, ela valoriza o discipulado. O discipulado, ele está intimamente ligado a um ensino consistente das Escrituras. Não se pode falar em discipulado cristão sem falar antes em ensino das Escrituras. E também não se pode falar em discipulado tendo como ponto de partida um modelo estrutural que engessa a fluidez da vida orgânica da igreja. Entende? Porque é na fluidez da vida orgânica da igreja que os dons se manifestam, que a graça de Deus se manifesta na vida de cada um, e nós então somos edificados e edificamos, e então o processo de discipulado acontece. E aí então nós podemos ir nesta dinâmica de ensino consistente das Escrituras de um lado e responsabilização de cada cristão com o ensino das Escrituras, a edificação do outro, e nesta complementaridade, olha a mãozinha aqui, ó, nesta complementaridade, nós vamos então ter condições de formar uma igreja bíblica. Eu não estou dizendo que modelos são ruins. É importante, de repente, você pensa assim, eu vou criar um instituto teológico na igreja. Legal, isso é bom. Nós vamos criar a EBN, Escola Bíblica Noturna, necessário. EBD, Escola Bíblica Dominical, não é disso que eu estou falando, irmãos. O que eu estou falando é que quando nós olhamos lá para trás, e eu falo isso porque eu venho disso, nós olhamos lá para trás, e agora no presente também, quando se fala em discipulado, sempre se propõe um modelo. Nós temos M12, MDA, nós tínhamos antigamente o primeiro movimento discipulado, nós já tivemos o G5, lá atrás, bem lá atrás, o G5, para quem se lembra, nós tivemos um modelo discipulado vindo da Coreia do Sul, todos os modelos que são assim, funcionaram bem num determinado local e foram divinizados, cristianizados, colocados como padrão final da vontade de Deus, para o discipulado de uma igreja e como fórmula de crescimento numérico. E isso bagunçou o coreto, porque isso simplesmente não existe. Não existe na Bíblia nenhum tipo de respaldo para G5 ser divinizado no sentido de se tornar um padrão bíblico de discipulado. Não existe nenhum ensino para dizer que o M12 é o modelo de discipulado para a Igreja de Jesus, nem o MDA, nenhum desses outros, nenhum que venha inventar. O que a Bíblia diz, que o discipulado primeiro é parte de Cristo. Nós já falamos isso, então não tem para que eu entrar nesse assunto. Segundo, ele se dá por um ensino consistente. Depois eu vou falar algumas outras coisas aqui, então não vou entrar agora no assunto. Parte do ensino consistente das Escrituras. Eu estou falando de uma igreja bíblica.
Quando eu falo sobre modelo de discipulado, eu estou falando sobre estabelecer uma igreja bíblica. Às vezes a igreja tem um modelo de discipulado, mas ela não tem ensino bíblico. Que loucura é essa? Eu venho de um modelo que era assim. Ela tinha um modelo de discipulado, mas ela não tinha estrutura de ensino coerente, consistente. O que mais a gente ouvia é heresia dentro da igreja. Ou se não heresia, distorções das escrituras. E distorções graves, no meu ponto de vista. Ah, por que você está falando isso? Você está criticando aquele modelo que você viu, cuspiu no prato, comeu? Não, meus irmãos. Eu estou simplesmente abordando um assunto que eu tive que lidar com ele. Eu tive que ter minhas crises de ordem existencial para lidar com eles. Eu tive que romper com isso, tive que pedir perdão a Deus por ter ensinado errado, tive que pedir perdão para a igreja por ter ensinado errado e estou tentando fazer o certo. O que outros fazem, a mim não me interessa no sentido assim, cada um vai prestar conta diante de Deus com relação a isso. A minha consciência é para com Deus. Então é isso que eu estou querendo dizer. Então, quando se fala em discipulado, nós estamos falando sobre o ensino consistente que acontece nessa dinâmica orgânica do corpo. Nessa coisa que eu falo que a visão eclesiológica, ela precisa ser transformada. Nós entendemos de instituição, nós entendemos de visão orgânica, desculpe, irmãos. Nós entendemos muito de organização e aleluia, né? Nós caímos, queridos. Deu algum problema aqui na transmissão. A tecnologia é uma bênção, né? Ela tem nos ajudado a nos mantermos em contato, mas às vezes dá esse tipo de problema. Então, novamente aí, eu peço que você dá só um toquezinho nos irmãos que já estavam. Eu acho que tinham pessoas já, né, participando, Elza? 16. Então, dá um toquezinho no irmão que nós voltamos, nós vamos continuar de onde nós paramos, tá bom? Mas chama o pessoal aí, dá uma incentivada. Eu vou continuar aqui retomando o assunto, né, de onde eu parei, para que dê esse tempo o pessoal entrar e ninguém perder o fio da meada, tá bom? Eu estou falando sobre, só para que a gente não... Dá um tempozinho certo para o pessoal entrar, tá? Eu estou falando sobre igreja bíblica. Por quê? Porque nós acreditamos que precisamos edificar uma igreja sobre princípios e valores claros. E o que nós entendemos, e quando eu digo nós, eu falo de mim, como pastor, e da Elza, que nós temos que edificar uma igreja que seja bíblica, missional, servidora e comunitária. Não chegamos lá, mas estamos trabalhando para isso. E não é um desafio fácil, sabemos que vamos levar tempo para isso e talvez não consigamos fazer tudo o que nós queremos, mas o que importa, na verdade, para nós é o caminho. É engraçado dizer isso, mas o que importa para nós é o caminho. Moisés, depois de tudo, não entrou na terra da promessa, mas ele não desvalorizou o caminho. Por mais que tenha doído o coração dele não poder entrar na terra que Deus tinha dado ao povo, amém? E aí eu comecei a falar sobre as marcas de uma igreja bíblica. E a primeira coisa que eu falei é que uma igreja bíblica valoriza o discipulado. Então eu estava desenvolvendo o meu raciocínio sobre isso, né? Com base em Efésios 4, de 11 a 16. Eu li o texto e fiz alguns comentários e depois eu quero voltar no texto. Tá tudo certinho aí, tá? Tudo certinho. Tá bom. E aí eu terminei aqui, quando caiu, eu falei o seguinte, que nós temos uma dificuldade de entender a diferença entre organização e organismo quando se trata da igreja. Por isso a visão de discipulado fica comprometida. Nós inserimos a visão de discipulado cristão essencialmente na visão de organização e esquecemos que ela tem que se mesclar com a questão do organismo. Por isso eu digo que tem que ter uma questão de fluidez nos relacionamentos onde os dons se manifestam. É fácil, irmãos? Claro que não. Não é fácil, mas é necessário. E aí então eu quero voltar para o texto só para a gente compreender aqui o que o texto diz, né?
Ele fala aqui no começo, né, Paulo falando assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, a primeira coisa que eu acho interessante aqui é que ele fala sobre essas 5 funções, ou esses 5 dons, ou esses 5 ministérios, cada um vai ver isso de uma forma, e que de fato para mim não chega a ser tão importante nesse momento. A grande questão para mim aqui é que Deus levanta pessoas com habilidades específicas, tá? Ou seja, habilidades apostólicas, habilidades proféticas, habilidades evangelísticas, habilidades pastorais e de ensino com um fim específico. Qual é o fim? Capacitar, diz aqui, preparar os santos para a obra do ministério. Então Deus levanta no meio da igreja, da comunidade local, porque Paulo está escrevendo para uma comunidade local, nunca se esqueça disso. Eu fico me perguntando como os destemplados, os desigrejados farão isso aqui se cumprir na vida deles. Eles precisam responder à luz de Efésios 4, como eles farão isso se cumprir na realidade, na dinâmica da vida deles, sem que isso se torne efetivamente uma igreja local. Não tem como, enfim, mas isso também, né? Eles vão ter que lidar com isso. Então Paulo fala aqui que Deus dá habilidade a algumas pessoas, né? Deus dá habilidade para algumas pessoas, Deus dá habilidade para pessoas, para que essas habilidades, esses dons, essa graça, eu vou usar a palavra graça, tá? Concedida por Deus, esse favor merecido dado por Deus, ele tenha como objetivo edificar, preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Ou seja, quando Deus levanta pessoas com dons, quer sejam ministérios, quer sejam... Independente como é que você chama isso aqui, irmãos. O objetivo final disso aqui é que gente normal dentro da comunidade local possa contribuir para que pessoas sejam preparadas. Esse verbo é importante. Preparar. Pessoas precisam ser preparadas. Isso implica ensino, discipulado, para que o corpo seja edificado, porque o corpo é edificado através do ensino consistente das Escrituras. Aí ele continua dizendo assim, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, é na dinâmica do corpo de Cristo, né, onde pessoas ensinam e outros são preparadas para continuar ensinando, o corpo vai sendo edificado e vai amadurecendo. Aí o texto continua e fala assim, o propósito disso tudo, né, do ensino, de Deus levantar pessoas dentro da igreja local, do ensino, de Deus capacitar pessoas para preparar outras, para que elas se tornem, para o corpo ser edificado, o propósito é que não sejamos mais como crianças, ou seja, uma fé infantilizada não cabe dentro de uma igreja bíblica que preza pelo discipulado, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados de cá para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Preste atenção, quando Deus habilita pessoas dentro da igreja para formar outras, para preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo seja edificado, o propósito é que nós nos tornemos pessoas maduras. Então, dentro de uma igreja bíblica que preza pelo discipulado, a infantilidade espiritual é um mau sinal. E é por isso que nós falamos tanto sobre isso. Entende? E é interessante que eles colocam aqui essa questão que nós não sejamos mais crianças, e Paulo atrela isso, a infantilidade da fé, a questão de você ser facilmente manipulado por doutrinas erradas, por espertezas de homens que induzem ao erro. Entende?
E como você não vai ser induzido ao erro? Como você não vai ser jogado de cá para lá por toda a doutrina? Compreendendo aquilo que as Escrituras dizem. Entende? E aí então o texto continua. Antes, seguindo a verdade em amor, porque tudo tem que ter como base o amor, né? Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Daí vem a parte que eu acho maravilhosa. Dele, todo o corpo ajustado, tem que estar ajustado, né, irmãos? E unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Por isso eu digo que o discipulado, uma igreja bíblica valoriza o discipulado. Ele pode ter um modelo funcional? Sim, mas ele não pode abrir mão dessa visão orgânica e fluida, onde cada um realiza a sua função, onde pessoas são agraciadas por Deus com dons, com funções, com ministérios, seja lá o que for, com vistas ao crescimento da igreja, à maturidade da igreja, com vistas a que a igreja não seja mais induzida ao erro. Amém? Então, quando eu falo sobre uma marca de uma igreja bíblica, eu estou querendo dizer o seguinte: uma igreja bíblica precisa valorizar o discipulado. Amém? Vamos continuar aqui então. Nos perdoem aí por ter caído a transmissão, né? Uma coisa que a gente não tem controle. E vamos tentar aqui seguir adiante, tá? A segunda marca de uma igreja bíblica é que ela incentiva uma devoção genuína. Isso é muito importante. Vai lá para o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 8. Esse texto ele é todo bom, viu? Se você puder depois ler João 8, lê, tá, irmãos? É bem interessante. Eu não vou ler todo porque, né, são muitos versículos e eu preciso aqui tentar dar uma resumida para falar o que eu quero dizer, tá? Mas vá lá para o Evangelho de João. Nós vamos ler a partir do 31, tá bom? Diz assim: eu estou falando que uma igreja bíblica incentiva uma devoção genuína. O versículo 31 diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Permanecerem firmes na palavra. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Os libertará. Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence para sempre. Pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Amém? Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso, né? Uma igreja, quando ela é bíblica, ela incentiva uma devoção genuína. É interessante que eu ressaltei no primeiro ponto que uma igreja que é bíblica, né, ela valoriza o discipulado. Mas é importante a gente entender que discipulado e devoção caminham juntos. Amém? Ensino consistente das Escrituras precisa caminhar com devoção genuína. Nós não podemos separar essas coisas com o risco de nos perdermos na biblicidade da nossa vida. Então existem igrejas onde o foco, em tese, é a devoção e há pouco ensino bíblico. Essa igreja vai manifestar distorções sérias na sua espiritualidade.
Da mesma forma, uma igreja que enfatiza o ensino de forma consistente, mas deixa a devoção de lado, ela também vai manifestar deformações na formação espiritual do seu povo. Não tem jeito. Essas coisas se equilibram e por isso é importante a gente entender que uma igreja bíblica, ela incentiva a devoção genuína. E por que é importante a gente entender isso? Numa igreja bíblica, queridos, a religiosidade e a superficialidade espiritual são combatidas constantemente, com a intenção de produzir cristãos genuinamente devotos. Por isso que você vê que eu e a Elza somos quase obsessivos no sentido de ensinarmos sobre isso. Há quase uma obsessão da nossa parte em falar, de confrontar essa questão da religiosidade e da superficialidade da vida. Porque uma igreja bíblica não aceita isso como padrão, porque ela quer induzir uma devoção genuína, entende? Então, precisa ser combatido constantemente. Por quê? Por causa de uma tendência humana. A tendência humana é a religiosidade e a superficialidade. Você combate isso para que você possa, então, formar gente devota de fato, de verdade. E depois eu vou voltar para o texto e vou te explicar isso direitinho. Devemos sempre lembrar que o verdadeiro conhecimento bíblico, ele é libertador e, portanto, capaz de produzir pessoas livres e desejosas de viver uma devoção genuína. Quando nós conhecemos as Escrituras, e conhecereis a verdade, ela vos libertará, nós nos tornamos livres. E livres, segundo Lutero, para nos tornarmos escravos de Cristo, né? Somos livres para nos tornarmos escravos de Cristo. E ser escravo de Cristo é conhecer o verdadeiro sentido da devoção. Amém? E por que eu usei esse texto? Porque aqui, irmãos, o debate era entre Jesus e os judeus. E os judeus tentavam questionar Jesus e as declarações que ele fazia com relação ao fato dele ser o Filho de Deus, o enviado, o Messias. E isso confrontava diretamente os princípios religiosos deles com relação à lei judaica. É isso que estava acontecendo aqui. E mesmo judeus que haviam crido nele, como no versículo 31 diz, eles têm uma profunda dificuldade de compreender o que Jesus está dizendo. E aí Jesus... E se você for ler o texto, Jesus é mais duro ainda. Eu só peguei uma parte. Jesus deixa claro, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Jesus está querendo dizer, beleza, o que vocês conheceram da lei, né? O que vocês conheceram que foi ensinado a vocês é muito bom. Mas agora, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aquilo que eu ensino que vem da parte de Deus, isso que importa e isso que vale, né? Ele continua dizendo, conhecerão a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A verdade que procede dele, que vem do Pai das luzes e se manifesta através de Cristo. E eles então, mesmo crendo nele, dizem assim, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Aí Jesus fala assim, vocês são presos, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado, vocês estão pecando porque vocês desejam me matar. Então, mesmo aqueles que em tese creram, eles ainda estão presos a uma superficialidade, uma religiosidade, que os impede de ver que diante deles está o Messias, o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, aquele esperado de Israel. Eles continuam insistindo na mesma coisa, e indignados porque Jesus afirma que ele Quando há uma revelação da palavra, ela liberta, irmãos. Pense em Zaqueu, o publicano. A palavra chega. E quando a palavra chega, ele é liberto. Pense nos 12, todos de formação judaica. Jesus fala, me segue. É o encontro com o Messias, a verdade encarnada, o verbo que se fez carne. E não apenas o verbo que se fez carne, mas o verbo vivo e o verbo anunciado. Aqueles homens não questionaram, nós somos filhos de Abraão. Jesus, com sinceridade, se fosse na tradução, na linguagem de hoje, eu já falei assim, e daí? Grande
coisa que vocês são filhos de Abraão. Legal, serviu na antiga aliança, não serve mais. Agora eu sou. Jesus fala várias vezes, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se você estuda a Bíblia, você sabe que essa afirmação, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é uma das declarações mais polêmicas que poderia existir para um judeu. Quem se definia como eu sou no Velho Testamento? O próprio Deus. Quando um homem arrisca dizer eu sou, é blasfêmia sob a ótica do judaísmo. E Jesus está dizendo, vocês estão diante de mim. E aí ele fala, eu estou... Jesus fala aqui, né? Vou pegar aqui, ó. No versículo 38, desculpa. Eu lhes estou dizendo que vi na presença do Pai. Meu Deus do céu, ele só vai enfiando a faca no coração desses judeus. Ele fala assim, eu vi na presença do Pai. Isso é um escândalo para eles. Lembre-se que apedrejaram Estevão, porque Estevão fez uma declaração parecida com essa. E inclusive, se você continuar lendo o texto, você vai ver que no final, esse povo junta pedras, Jesus sai vazado do templo para não ser apedrejado, tá? Lá no finalzinho do texto está falando isso. Por quê? Porque Jesus desconstrói toda a base teológica de religiosidade superficial do judaísmo. Toda, neste capítulo. E aí eles não aguentam, eles não suportam. Se você pegar lá no finalzinho, quer ver? Versículo 59. E então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Jesus saiu vazado. Porque eles não suportaram. Entende? Aí ele falou assim, ó, eu lhes estou dizendo que vim na presença do Pai, e vocês fazem o que eu ouvi do Pai de vocês. Jesus faz uma diferença entre o Pai das luzes, o Deus Todo-Poderoso, e Abraão. Ele não critica Abraão. Pelo contrário, ele honra Abraão por ser o pai da fé. Abraão não é digno de crítica, ele cumpriu o seu papel. Mas quando essas pessoas insistem em preservar a velha aliança diante do Deus vivo que manifesta a nova aliança, isso é uma estupidez absurda. E Jesus tem que confrontar. Eu vou só ler o 41, tem que ler, né, gente? Não tem jeito. Aí eles vão falando, Jesus diz no 42, disse-lhe Jesus, se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam. Eles protestam, nós somos filhos de Deus. Aí no versículo 41, né? Aí eles falam assim, Jesus fala, se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam. Pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Então Jesus acaba com tudo aqui, meu irmão. Jesus fala assim, ó, se o Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam. Vocês teriam uma profunda devoção a mim. E por que isso tem a ver com biblicidade e devoção genuína? Acho que está claro, né? O judaísmo prendeu aquelas pessoas numa compreensão. Melhor, o judaísmo se prestou um serviço necessário. A lei judaica se prestou um serviço necessário. Conduzir ao conhecimento de Cristo. Quando Jesus se manifesta, vem ao mundo, a velha aliança dá lugar à nova aliança. A lei já não tem mais domínio sobre o ser humano. Por isso que Jesus diz, eu sou o Senhor do sábado. Não vem com essa. Porque o meu pai é o Senhor do sábado e eu e o pai somos um, então eu sou o Senhor do sábado. A lei não tem domínio. Reclamaram que Jesus curou o enfermo no sábado. E ele, mesmo assim, chama na chincha. O que está mostrando aqui? Que aqueles homens que no começo, que até creram em Jesus, eles não conseguiram se apartar dos fundamentos religiosos que guiaram a vida deles ao longo dos anos. E de uma fé, de uma vida superficial, porque quer queira ou não, é claro, irmãos, dentro do processo da revelação de Deus, a velha aliança, ela tinha questões muito externas. E a nova aliança tem uma questão de devoção muito interna, tá? Mas isso é um outro assunto.
Então Jesus vem como libertador, aparece diante de Deus assim: se vocês ouvirem a minha palavra, aquilo que eu digo, me verem como verbo vivo, não apenas encarnado, mas anunciado, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. E se vocês de fato amassem o Pai, vocês também me amariam. Se vocês são filhos do Pai, vocês me amariam. Então, o conhecimento liberta. E libertos da incredulidade, da religiosidade, da superficialidade, de todas essas outras dades que podem existir no mundo que nos prejudicam, nós podemos então viver uma devoção genuína a Deus. E isso tem a ver com biblicidade. Não se aparta ensino consistente das Escrituras com vida devocional genuína. Amém? E nós vamos aqui para o último ponto. Eu estou falando sobre uma igreja bíblica, que é um dos pilares da igreja CCR, que nós temos trabalhado para edificar. E eu disse que a primeira marca de uma igreja bíblica é que ela valoriza o discipulado. Segundo, eu disse que ela incentiva uma devoção genuína. Terceiro, eu digo que uma marca de uma igreja bíblica aponta, uma das marcas de uma igreja bíblica é que ela aponta para a glória de Deus. Amém? Então vamos lá, 2 Coríntios 10. Deixa eu abrir aqui. Nós vamos ler o texto. Uma marca de uma igreja bíblica que ela aponta para a glória de Deus. Olha só, 2 Coríntios 10, 13 a 18. Aqui, só para você saber o contexto desse capítulo, Paulo estava tendo um problema com a igreja de Corinto, porque ele foi lá, pregou, ele constituiu aquela igreja, e muitos depois que vieram depois dele eram pessoas talvez bastante eloquentes e que tinham uma capacidade de, eram carismáticas e colocavam em xeque a autoridade de Paulo, E Paulo então, e essas pessoas muitas vezes iam contra o ensino de Paulo, tá? E Paulo então aqui está fazendo uma espécie de defesa do seu ministério apostólico, tá? Só para que você entenda. Aí no versículo 13 do capítulo 10 ele diz assim: nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Ele está deixando claro para essa igreja que ela é a igreja porque ele trabalhou lá. Ele foi lá e plantou essa igreja. Não estamos indo longe demais em nosso orgulho. E eu acho que essa palavra orgulho aqui, eu vou até pegar uma outra tradução, deixa eu só ver, irmãos. Eu acabei esquecendo e não vi, me perdoe. Deixa eu ver aqui. Versículo 14, Fala de não se ufanar além da medida, Não se ufanar, palavra bonita, Aqui no versículo 14, uma outra tradução diz assim: porque não nos estendemos além do que convém. Essa tradução é boa, Nós não nos estendemos além do que convém, porque essa palavra orgulho, ela não traduz bem o que Paulo está querendo dizer, Então, mas enfim, como eu estou usando a NVI, vamos lá. Não estamos indo longe demais em nosso orgulho, não estamos nos estendendo além do que nos convém, como seria o caso se não tivéssemos chegado até vocês, pois chegamos a vocês com o Evangelho de Cristo. Da mesma forma, não vamos além de nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que, à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente mais. Ele deseja poder continuar edificando a igreja. Essa é a intenção de Paulo.
Ele não quer glória para si, ele quer edificar a igreja. E ele não quer que outras pessoas atrapalhem isso, porque tinham pessoas puxando a glória para si, de um trabalho que Paulo tinha feito, e atrapalhando o próprio processo de discipulado de Paulo na igreja, tá? A grosso modo é isso que estava acontecendo. Aí ele fala, para que possamos pregar o evangelho nas regiões que estão para além de vocês, olha a preocupação de Paulo, sem nos vangloriarmos de trabalho já realizado em território de outro. Paulo está preocupado com a pregação do evangelho, tá? Aí ele diz, contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Paulo ele deixa muito bem claro no seu argumento que esses homens que estavam querendo trazer glória para si, de um trabalho que nem eles ao menos tinham feito, eles estavam errados. Que o único que pode honrar uma pessoa é Deus, né? E ele estava querendo dizer o seguinte, a única coisa que eu quero é que vocês reconheçam a obra que eu fiz entre vocês, para que eu possa continuar fazendo essa obra entre vocês, e não só entre vocês, mas seguir além. Então, Paulo não está interessado no reconhecimento, nossa, eu estou carente porque a igreja de Corinto não me vê como apóstolo deles. Isso não era problema para Paulo, irmãos. Paulo está preocupado com uma outra coisa, tá? Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. Uma igreja que é bíblica, ela sempre aponta para a glória de Deus. A fé que está alicerçada nas Escrituras sempre apontará para a glória de Deus. Nela não existe espaço para nenhum ser humano se gloriar. Nós vemos aqui essa realidade acontecendo na igreja de Corinto. Paulo, um homem que compreendia a dinâmica de Deus, do reino de Deus, interessado em ensinar, em pregar a palavra, edificar a igreja, e não só a igreja de Corinto, mas ir além. Tendo que lidar com homens interessados na glória, na sua própria glória. Por isso ele diz, contudo quem se gloriar, no versículo 17, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado que quem a si mesmo se recomenda, que era o que os outros faziam, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Paulo só está lembrando a igreja aquilo que é uma base essencial para uma igreja que se propõe a conhecer a palavra e ser bíblica. Numa igreja bíblica não há espaço para a glória de homens, só para a glória de Deus. Então deixa eu reforçar uma coisa aqui, eu vou caminhar para o final por causa do horário. Infelizmente nós tivemos essa queda, atrapalhou um pouquinho aqui, e eu sempre me perco no horário mesmo, né? É assim, irmãos, quando nós falamos numa igreja bíblica, e a igreja que nós queremos edificar, nós estamos falando sobre a centralidade de Cristo nessa igreja, em detrimento da centralidade humana na igreja. Uma igreja genuinamente bíblica, que possui uma devoção genuína também, ela combaterá com todas as suas forças qualquer intenção de pessoas, de seres humanos, de se gloriarem naquilo que a eles não pertencem. Ninguém pode tocar na glória de Deus dentro da igreja. A centralidade de Cristo na igreja é intocável. Eu quero fazer uma ressalva. Eu quero dizer o seguinte, primeiro, tudo que nós fazemos somente é possível devido à graça concedida por Deus a nós. E por isso, quem conhece as Escrituras não se entrega ao orgulho. Por que você faz? Porque Deus te capacitou. Então como é que você vai se orgulhar daquilo que você fez sem ser fruto da sua capacidade, não da capacidade que Deus te deu? É estupidez, mas enfim, tem gente que faz. Aqui eu quero ressaltar duas coisas. Uma igreja bíblica aponta para a glória de Deus, ou seja, uma igreja que tem um forte fundamento bíblico, a centralidade de Cristo não será tocada. A só lhe deu glória, que é uma das premissas da reforma protestante, que é somente a Deus a glória, não será maculada sob nenhuma hipótese. Por quê? Porque não haverá espaço para que o homem se glorie.
E aqui que eu quero deixar um ponto importante. A Bíblia não é contra você honrar pessoas. E em alguns momentos ela inclusive fala que é importante honrar aqueles que trabalham de forma digna. É importante você cuidar bem daqueles que estão cuidando de você. A Bíblia faz várias citações. Paulo faz várias situações, não matar a boca do boi que debulha. Todas essas questões. A Bíblia não tem nada contra, as Escrituras não tem nada contra em você honrar pessoas que estão te abençoando e te servindo. A Bíblia é totalmente contrária a que homens toquem na glória de Deus, na centralidade de Cristo na igreja. São coisas diferentes. Entende? Porque senão nós podemos criar também dentro da igreja um modelo assim, onde não há respeito pelas autoridades instituídas. E isso não funciona, porque a Bíblia institui a autoridade dentro da igreja. Não sei se você entendeu. São coisas que tem que ficar claro, mas uma autoridade instituída dentro da igreja, ela não é o centro da igreja. E ela não pode tocar na glória de Deus. E ela não pode trazer a glória de Deus para si, porque isso é pecado. E ela fazendo isso está reprovada diante do Senhor. Eu quero deixar claro neste ensino para encerrar. Todo homem, todo líder que puxou para si a glória de Deus dentro de uma igreja e se tornou centro de uma igreja, ele pecou, e se continua fazendo isso, peca. E todos aqueles que aceitaram isso ou aceitam, pecam juntos. É isso. Eu já vi muitas aberrações nessa minha vida cristã, porque eu não converti ontem. Eu tenho mais de 30 anos de conversão. Apesar de parecer ter 30 anos de vida, né? Eu tenho mais de 30 anos de conversão. E eu já vi muito absurdo dentro dessa igreja. Pessoas sendo idolatradas. Ah, não era? Era sim. Líderes mandando na igreja sob a lógica humana e não sob a lógica dos princípios bíblicos. Já vi isso demais. Líderes profetizando coisas que Deus não falou. E depois simplesmente deixando quieto como se nada tivesse acontecido. Líderes errando de forma cabal e nem ao menos vindo diante da igreja pedir perdão. Por quê? Porque a igreja é deles. A glória é deles. Essa obra já não tem nada a ver com o reino. Deixou de ser reino. É uma obra deles. É um empreendimento humano. E quando se torna empreendimento humano, a centralidade de Cristo se perdeu. Irmãos, para com isso, a gente não pode mudar essa realidade. Eu comecei esse estudo dizendo assim, a igreja de Cristo, ele faz com a igreja o que ele quiser. Eu estou aqui só para contribuir, male, por sinal. Melhor, eu não estou aqui nem para contribuir, eu estou aqui para atrapalhar menos. E você também. Deixa o Espírito fazer que é melhor. Então, irmãos, nós precisamos entender essa lógica, amém? Uma igreja bíblica, por ser bíblica, ela aponta para a glória de Deus, amém? Quero concluir este estudo com um texto que eu poderia ter lido no início, mas eu decidi ler no final, que está em 2 Timóteo 2,15, que diz: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Amém? É isso que nós desejamos, é isso que nós queremos. E se você é da comunidade Cristã Redenção, vamos caminhar juntos nesse propósito, que Deus nos abençoe a cumprir a sua vontade. Vamos orar, e depois de nós orarmos, já estaremos encerrando essa quinta-feira de estudo. E não saia da transmissão sem antes se despedir do seu irmão. E eu também quero só lembrar você que domingo é dia de ceia, tá? Domingo é dia de ceia. Nós vamos mandar na linha de transmissão, mas fique aí só ciente que domingo é ceia. Prepare a ceia na sua casa para que nós possamos ceiar juntos. Vamos orar, irmãos? Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a sua palavra. Obrigado pela sua bondade, pelo seu amor. Obrigado porque o Senhor nos ensina e nos dá a condição de continuarmos aprendendo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?
Deus os abençoe, em nome de Jesus, tenham um ótimo final de semana e domingo nós nos vemos, tá bom? Beijo a todos, amo vocês.